Fala, terceiro ano, tudo bom? Aqui é tia Bia e hoje é dia de aula de geografia. Estamos aprendendo sobre a vida no campo e hoje vamos aprender um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre um fator muito importante, que são os trabalhos que acontecem na zona rural, nos moradores do campo. Então vamos lá. O título da aula de hoje é Agricultura, Pecuária e Extrativismo. Vamos lá? A vida no campo. Como você já sabe, a vida no campo é menos agitada, pois as pessoas e as atividades têm um ritmo muito ligado à natureza. Por exemplo, elementos como as estações do ano são responsáveis pela época certa de plantar e de colher. O trabalho é interrompido quando chove ou quando começa a anoitecer. Geralmente, as pessoas só se reúnem nos finais de semana para os cultos religiosos ou para as festas e exposições ligadas às suas atividades, leilões de gado, festas do morango ou da uva, por exemplo. Galera, aqui estamos dando um panorama de como é a vida no campo, como que é diferente da vida da cidade. A gente já tem conversado sobre isso nas últimas aulas. E a vida no campo, tanto para os trabalhadores quanto para os moradores, é bem diferente e bem menos agitada do que a vida aqui na cidade. Geralmente ela gira em torno de festas aos finais de semana, cultos, festa na comunidade e também o trabalho é muito ligado à natureza. Por isso, ela depende muito, o trabalho depende muito de como está a natureza. Se chove muito, acaba atrapalhando o cultivo. E quando anoitece também, não é um bom momento para o cultivo, para se plantar. Então aqui a gente falou um pouquinho sobre como é esse trabalho da vida no campo. Em muitas regiões, há concentrações de imigrantes. Imigrantes são pessoas que deixam o lugar em que nasceram para viver em outro lugar, que se reúnem para comemorar sua herança cultural, festas típicas, datas comemorativas e etc. Na zona rural, as condições de atendimento social são mais precárias. Por exemplo, as escolas geralmente ficam longe do lugar onde moram as crianças. Os hospitais e ambulatórios se concentram em centros urbanos, muitas vezes distantes, fazendo com que as pessoas tenham que perder dias de trabalho para se locomover e serem atendidas. Turma, vocês lembram que a gente conversou um pouquinho sobre os problemas do campo, os problemas que acontecem para os moradores do campo? Então, esse problema da distância é um deles também. Os hospitais ficam afastados, as escolas geralmente também ficam afastadas. E quando a pessoa precisa ir na zona urbana para poder ir nesses locais, acaba perdendo dias de trabalho. Então isso acaba prejudicando também, beleza? Vamos falar agora então sobre esse trabalho no campo. Quais são os trabalhos que acontecem no campo? Vamos começar com o primeiro, que é a agricultura. Como já vimos, na zona rural, há predomínio de áreas onde a natureza está muito presente. E, claro, as atividades que ali se desenvolvem estão ligadas a ela, quer aproveitando diretamente os seus recursos, como o solo, a planta, água, minerais, quer reproduzindo seus ciclos, com as plantações, por exemplo. A mais antiga das atividades humanas, que aparece em todos os países, ocupando áreas maiores ou menores, é a agricultura. Então, galera, a agricultura está diretamente ligada a essas paisagens naturais. A agricultura depende da natureza para acontecer. A agricultura é a atividade econômica responsável pelo cultivo da terra, preparar o solo, semear e, no tempo certo, colher o que foi produzido. Os produtos agrícolas são utilizados principalmente como alimentos que podem ser consumidos in natura ou processados. A tia vai dar um exemplo desses dois tipos de alimento. O alimento in natura é aquele que é consumido ao natural, isto é, sem preparos adicionais. E aí nós temos uma fotinha de uma salada. Todos esses recursos, esses alimentos que foram utilizados para fazer a salada, eles são
naturais, alimentos naturais, direto da natureza. E o outro exemplo, os processados, é o tomate, por exemplo, que ele pode ser consumido in natura, ou seja, direto da plantação, a gente pode pegar o tomatinho, ou ele pode ser transformado em diversos tipos de molhos. Por exemplo, o ketchup, a massa de tomate que a gente usa para fazer pizza. Então, o alimento in natura, ele vem direto da plantação para ser consumido. Os alimentos processados passam por algumas etapas para poder se modificar. Vamos falar agora sobre matéria-prima. O que é a matéria-prima? Outros produtos agrícolas, ainda estamos falando da agricultura, são utilizados como matéria-prima, isto é, vão servir para criar produtos industrializados. Um exemplo é o algodão, do qual se faz tecidos. Várias técnicas agrícolas são utilizadas pelos diferentes países. Vamos observar alguma delas. Olha as mulheres colhendo o algodão, né? E a gente sabe que o algodão ele é plantado, ele é cultivado, ele é um exemplo de agricultura, mas esse algodão ele vai servir como matéria-prima para fazer os tecidos, galera. A roça é um tipo de agricultura muito comum e utiliza processos simples de produção. A jardinagem é uma forma de cultivo usada necessitando do trabalho de muitas pessoas. Então aqui a tia mostrou alguns exemplos do que pode ser feito também com a agricultura e servindo também como matéria-prima no caso do algodão. Então a agricultura nem sempre ela está girando só em torno de vamos plantar batata, vamos plantar tomate, mas nós temos também outros trabalhos agrícolas, como a plantação de algodão, como a jardinagem, que é uma forma de cultivo também, de plantação. A produção em estufa permite o controle da temperatura e da umidade para beneficiar as plantas. Aqui também, ó, a tia está mostrando outro processo agrícola, outro meio de fazer desenvolver essas plantas, que é por meio das estufas. E a agricultura mecanizada utiliza mais máquinas que pessoas para sua produção. Aqui outro exemplo. Lembra que a gente conversou sobre as máquinas chegando ao campo, chegando na zona rural para poder fazer todo esse trabalho da agricultura também? Então, a agricultura mecanizada, ela tem essa utilização de máquinas. A maioria dos países mais pobres usa as técnicas mais tradicionais e há muitas pessoas envolvidas nessas atividades. Já nos países mais ricos, a maior parte da produção agrícola conta com máquinas e outras tecnologias que permitem pouco uso de mão de obra humana e geram grandes quantidades de produtos agrícolas. Aqui, para finalizar o assunto sobre a agricultura, a gente conclui que nos países mais ricos é usado mais máquinas para o processo da agricultura. Já nos países mais pobres, é necessário mais trabalho e mão de obra humana, os homens que fazem todo esse trabalho da agricultura. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pecuária, que é uma outra atividade que acontece no campo. É uma atividade que é feita nas áreas rurais também. Pecuária é a atividade econômica responsável pela criação e reprodução de animais. A criação de suínos, os porcos, é feita em estábulos para garantir a qualidade da carne. Então, a criação de porcos faz parte do processo de pecuária, que é a criação de animais. Nós temos também a pecuária, que é responsável pelo fornecimento de alimentos como o leite, os laticínios e a carne. Com o couro e os ossos são fabricados pela indústria vários produtos, como calçados, malas e pentes. Então a gente sabe que muitas coisas vêm da origem animal. Tem sapato que vem de origem animal, tem o leite que vem da vaca, a manteiga, o queijo, todos esses laticínios eles são de origem animal. E é um processo, assim, muito longo de reprodução e criação de animais para diversos tipos de atendimento e fornecimento aqui para a cidade. Tem também os galináceos, que são as galinhas, que além da carne produzem os ovos. Então, todo esse processo de criação de animais, eles fornecem alimentos para as zonas urbanas, para as cidades. E tudo isso acontece lá na zona rural. E agora vamos falar do
último ponto, que é mais uma atividade que acontece na zona rural, que acontece no campo, que é o extrativismo. Também é uma atividade ligada à natureza e ocorre na zona rural. Extrativismo é a atividade econômica responsável pela extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. Então, o extrativismo são coisas que a gente retira da natureza para fazer alguns outros produtos. A tia vai dar um exemplo. A borracha, ela é feita de um material que é retirado de uma árvore. Então, essa retirada da árvore se chama extrativismo. Existe o extrativismo animal. O que é isso? Que ele é proveniente da caça ou da pesca, ou seja, está retirando, né? Está extraindo da natureza algo. E no caso aqui, através da caça e da pesca, retirando animais. A pesca é uma atividade importante em muitas regiões do mundo, representando muitas vezes a única forma de sobrevivência para muitas famílias. Temos também o extrativismo vegetal, retirada de produtos das áreas florestadas ou matas, como madeira, babaço, castanha do Pará. Galera, aqui a tia deu exemplo de outro tipo de retirada da natureza. Agora é o extrativismo vegetal, que são as castanhas do Pará, a madeira, tudo que também é retirado da natureza para o nosso consumo. Temos agora também, por último aqui, o extrativismo mineral, retirada de minério de ferro, alumínio, cobre, entre outros produtos para atender as indústrias. O minério se encontra no subsolo, então é preciso escavá-lo. Isso faz aparecer verdadeiras chagas nas áreas naturais, como na Amazônia. Aqui a gente está falando de outro material que também é retirado da natureza, o minério, extrativismo mineral, que ele está lá no solo. Então é preciso todo um processo para escavação para poder encontrar esse mineral que está no solo. Galera, a gente aprendeu aqui um pouquinho mais sobre a vida no campo e hoje a gente aprendeu sobre os trabalhos que acontecem no campo, porque a gente está conversando sobre a vida do campo em várias aulas. Hoje, olha quanta coisa a gente aprendeu. Aprendemos sobre a agricultura, sobre a pecuária e sobre o extrativismo. Tudo isso acontece no campo, acontece graças à natureza. Então, galera, eu espero você daqui a pouquinho no nosso encontro no Meet para a gente poder fazer as nossas atividades juntos, tá bom? Um beijo!